Hoje eu quero falar com um tema muito tranquilo pra gente. Quero falar sobre o inferno. Eu tô na igreja, amém? O dia que a gente está na reunião dos crentes, as pessoas temem o inferno, eu começo a ficar preocupado. Mas é brincadeira, só para ver sua reação. Mas a gente que é igreja, a gente não teme, né? Amém? Meu Deus, me ajuda. A gente que é igreja, a gente não teme o inferno, amém? Nosso destino é outro, sim ou não? Pronto, vocês me deixaram um pouco preocupados. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu quero falar com você hoje sobre a igreja e você. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Todos acharam? Amém? Você não achou, você finge que achou. Ninguém vai olhar para você, você olha para cá para frente. A gente vai projetar aqui. Assim diz a palavra do Senhor. E eu quero hoje tratar com você sobre um tema que tem que ser peculiar e tem que ser latente no coração de cada um de nós. Eu quero falar sobre você e a igreja de Cristo. E quando a gente fala sobre um tema latente, eu quero falar para você sobre a necessidade da comunhão, sobre a necessidade de você congregar no lugar. Porque como a Bíblia ensina, ela diz assim, que o nosso crescimento, para a gente poder crescer, é como se fosse ferro afiando ferro, né? Às vezes a gente olha assim e fala, tem uns que não gostam muito de reunião de gente, né? Assim? Tem pessoas que não gostam muito de gente, né? Não é contigo que eu estou falando, irmão. Você se denunciou no seu olhar, entendeu? Mas não é com você que eu estou falando. Mas tem gente que não gosta de gente, né? De reunião. Eu quero desmistificar isso hoje no seu coração, em nome de Jesus. E hoje eu vou falar para você, a gente vai fazer o que a gente chama de uma pregação expositiva, né? A gente vai lendo a Bíblia e vai tratando sobre alguns assuntos. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, aí vem uma observação importante. Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui eu abro para que você entenda o primeiro ponto do que o Senhor quer tratar com cada um de nós hoje aqui nesse lugar, é que a igreja, ela tem um lugar. Só um parênteses aí enquanto eu abro, né? Estou feliz em ver os nubentes aqui, né? Levanta a mão aí rapidinho. Opa, não, a outra irmã, me ajuda. A outra mão, irmã, da aliança que a gente quer. Aí, pronto. Glória a Deus, que benção. Né? Glória a Deus, que benção. Quase não volta dessa lua de mel, né, meu irmão? Faltou o discipulado, célula, faltou tudo. Eu falei, meu irmão, se vocês faltassem o culto, eu ia atrás hoje. Eu ia ver se eu tinha pregado errado no casamento. Alguma coisa deu errado. Mas glória a Deus, feliz de vocês estarem aqui. Então o primeiro ponto é que a igreja, ela tem um lugar. Você olha aí no verso 1, diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então a igreja, ela tem um lugar em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero abrir esse culto com uma notícia que ela não é a melhor notícia de nós recebermos, né? A mãe da nossa irmã Carolyn partiu para os braços do Pai. Quando a gente fala sobre não ser a melhor notícia, a gente fala a respeito da dor da saudade. Mas é uma notícia extraordinária sobre o ponto de que ela está nos braços do Pai, porque é uma mulher que morreu convertida a Cristo. Então ela já está no lugar onde nós ainda teremos uma longa ou talvez curta jornada, não sabemos o tempo, mas em um lugar onde todos nós queremos estar. E hoje nós vamos orar pela família, para que o Espírito Santo de Deus console. E quando a gente fala sobre igreja, numa situação dessa, de uma partida de um ente querido, quando você escolhe estar só, acaba que você fica sobrecarregado para suportar essa dor sozinho. Mas quando você faz parte de um corpo, como a igreja é chamada, você tem a oportunidade de irmãos e irmãs em Cristo, de tentar de uma forma, por meio da oração, e se disponibilizando para você de uma forma sincera e compartilhar dessa dor. Porque no corpo de Cristo, a sua dor é a dor da igreja. No corpo de Cristo, a sua glória, a sua felicidade é a glória e a felicidade da igreja. Esse é um baita exemplo de você entender o que é a igreja. Entendeu? Quando eu falo sobre o que é ser igreja, e eu particularmente, nós tivemos a oportunidade, ainda que dentro de uma tragédia, de viver literalmente na prática o significado de ser igreja.
Eu e a Carla, como essa senhora aqui de rosa, lá atrás, quando nós não conhecemos o Senhor, nós nos separamos, né? E nos separamos, então nós tínhamos vou dizer assim, uma tragédia anunciada dentro do nosso relacionamento. Havia a possibilidade enorme de que essas duas crianças, elas crescessem longe dos seus pais. Essas duas crianças que estão bem ali. Mas um dia essa verdade da graça bateu no coração da Carla e ela se converteu a Cristo. E o que eu quero falar para você sobre ser igreja é que algumas pessoas que não sabiam quem eu era, algumas pessoas que nunca tinham me visto, mas que tinham somente meu nome, abriram jejum e oração na igreja por conta de Jesus alcançar o meu coração. E eis-me aqui hoje, depois de 12 anos. Mas é para você entender o que é igreja. É para você entender a necessidade de fazer parte de um corpo. Para que você possa entender que quando a gente fala assim, com Deus você jamais está sozinho. Isso é verdade? Imagina os irmãos que estão visitando hoje e falam assim, cara, esse pessoal não sabe o que é verdade. Vocês não sabem que eles andam só, entendeu? Uma vida com Deus é uma vida que você está sozinho, sim ou não? Pronto. Então vamos treinar assim, a partir de hoje. Sabe, eu seja bem-vindo em nome de Jesus. Agora a gente vai treinar assim, amém? Não, mas é para você entender, irmãos, que quando a gente fala sobre você numa vida com Deus não estar só, é verdade. Mas quando você fala também sobre numa unidade de um corpo onde você jamais andar sozinho, também é verdade. Todos nós, ao longo da nossa vida, nós temos dificuldades, sem exceção. Todos nós temos. Um problema para mim pode ser algo resolvido para você. Um problema para você pode ser algo perfeitamente resolvido para mim. E a forma com que eu resolvi o meu problema, eu tenho a oportunidade de compartilhar com você para que você cresça. Isso é igreja. Você entende isso? Então, quando eu olho para trás e vejo pessoas orando e abrindo propósito por meio da minha vida sem me conhecer, eu não vi lugar nenhum, até meus 34 anos na época, eu não tinha visto lugar nenhum alguém fazer isso. Eu descobri isso dentro da igreja. Você entendeu? Então, para que você entenda que a igreja ela tem um lugar em Deus, que é um propósito para que você congregue nela, para que você faça parte desse corpo. E é esse corpo que vai te ajudar você a crescer. É esse corpo que vai te sustentar nos momentos de agonia. E é esse corpo que vai te alavancar ainda nos teus momentos de celebração. É isso que você tem que entender. Faça parte de um corpo chamado igreja. É que você encontre, assim como a igreja tem um lugar em Deus, como nós vimos aqui nessa palavra, que você também encontre um lugar no Senhor. Porque, infelizmente, é meio que da natureza humana, a gente somente se apegar a Deus no nosso momento de agonia. É somente da gente se apegar a Deus no nosso momento de dificuldade. Posso dar uma notícia ruim para vocês também? Hoje eu estou... Mas só para você entender, tá demais, não tá não? Mas ontem, acho que 22 horas, 23 horas, horário local, o mundo ouviu um barulho de alguns estrondos. Não sei se vocês estão sabendo, mas o governo americano bombardeou o Irã. Aí você olha e fala assim, não, mas... o Irã, lá no Oriente Médio, os Estados Unidos, lá o Trump... Isso pode ter reflexos reais no mundo inteiro. Ontem, segundo o governo do Irã, células de terrorismo foram ativadas no mundo inteiro. Os Estados Unidos, de forma estratégica, já anularam, deve ter matado, eu imagino, algumas células já dentro dos Estados Unidos, ainda ontem, que iam se ativar para fazer terrorismo. Já foram ativados ontem, só para você ter uma ideia. Então, estamos com um cenário de crise porta. Aí a gente fala assim, nossa, tragédia. Isso já é anunciado na Bíblia? Sim ou não? Sim. Fim dos tempos, guerras e rumores de guerras, isso é anunciado. Mas você quer ver uma conversão em massa mesmo? É estourar uma guerra. Entendeu? Você quer ver uma conversão em massa estourar uma guerra. Por quê? Por quê? Porque as pessoas não conseguem dar conta dos braços de resolver. Já vão se apegar a Deus. É da natureza humana. Só que eu vou dizer assim, não é esse tipo de relacionamento. Não é esse tipo de relacionamento que a Bíblia ensina. Relacionamento onde você só busca Deus na agonia, na dificuldade, na angústia, na aflição. Não é esse. O Espírito Santo do próprio Deus habita em nós, para que nós tenhamos uma vida inteira com Ele. Então, para que você
encontre um lugar em Deus. Assim como a igreja de Cristo tem um lugar em Deus. Em nome de Jesus. Verso 2. Sempre damos graças a Deus. Não fecha a Bíblia, tá? A gente vai vendo os versículos, tá? Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí fica o segundo ponto dessa palavra, a necessidade de orar. No verso 2 ele diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. A necessidade de orar. Nós conhecemos as pessoas por meio de relacionamento. Você pode de repente ter alguém no Instagram, alguém que te curte há X anos, onde todas as suas fotos a pessoa comenta, onde diz o quanto que você é importante, quanto gosta de você. Mas se ela não se comunica com você, se ela não tem relacionamento, ela não te conhece. Algo que eu sempre falo é o seguinte: quem é que te conhece, Fabiano? Sua esposa. É? Mais ou menos. Mais ou menos. Morou um bocado contigo, né, Tia? Morou um bocado. Mas quem te conhece é a pessoa que você tem relacionamento, a pessoa que está do teu lado. Ela te conhece de forma profunda. Porque você adentra por essas portas e você vai: e aí, meu irmão, como é que tá? Beleza? Né? Aquela pessoa fala com todo mundo. Em casa é o terror. Tanto o homem quanto a mulher. Você ajuda todo mundo. Você está disposto a ajudar todas as pessoas que recorrem a você. Menos pegar um copo d'água para a pessoa que está do teu lado. Entendeu? Então, é o relacionamento que você construir. Esse relacionamento que você vai construir, que você vai conseguir perceber a vontade do outro. Entendeu? E com Deus não é diferente. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Pergunta simples, que você não precisa responder. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? É uma reflexão franca e simples que você tem que fazer. Como é que você vai saber disso? Somente se você tiver uma vida de oração. Esse relacionamento de uma vida de oração vai identificar, vai permitir com que você possa identificar quais são as suas vontades e quais são as vontades de Deus. Porque às vezes a gente vê que as coisas estão dando certo e a gente tem o hábito de dizer assim: tá dando certo, então é de? Tá dando certo, então é de? Um dia eu escutei uma pessoa falar assim, ó: eu tinha um carro. Aí eu fui e vendi meu carro. Rapaz, eu cheguei numa concessionária, deu tudo certo. Comprei um carro. Ele pegou uma parcela lá de sei lá quanto. Tá? Comprou o carro. Pensam, sim ou não? Pensam, sim ou não? Deu tudo certo, meu irmão. Alguém já fez uma oração assim: Senhor, na agonia, meu irmão, se for para dar certo, né? Faz com que dê certo. Se for para não ser teu, dá errado. Fez ou não fez? No último ponto, você está a ponto de pular do penhasco, né? Está a ponto de tomar decisão, porque, né? Faço, meu Deus. Aí deu certo. Aí você fala que é de? Essa pessoa devolveu esse carro depois de menos de um ano. Não deu para pagar a parcela. Era de Deus. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Ela foi na concessionária, pegaram o carro numa avaliação boa, e ela pegou um carro e levou para casa, um carro zero. Não era de Deus? Eu posso passar aqui um tempo falando para vocês vários testemunhos que já me deram de coisas que eram de Deus e no final deram errado. Uma vez um irmão chegou comigo e falou assim: olha, queria que tu fosse orar ali num açougue. Sério? Um açougue. Eu falei: beleza, bora marcar. Meu irmão, aconteceu assim, olha, o cara falou que o açougue, ele ganha 30 mil por semana. Eu falei: quanto, meu irmão? 30 mil por semana. Hã? 30 mil por semana. É ou não é de Deus, meu irmão? 30 mil por semana. Deus querido. 120 mil reais no mês. Você consegue viver com 120 mil reais no mês? Hã? No mês, não estou falando no ano, não, no mês. Tem que orar lá, cara, tudo de Deus. Eu fiz só uma pergunta para o irmão. Eu falei: irmão, esse cara, ele é sheik? Não pode, cara, porque o cara abrir mão de um negócio
que dá 30 mil reais por semana, para te entregar assim, o cara deve ser shake, arrumou um poço de petróleo. Ele falou, não, porque tem um negócio, ele tem um outro, ele está muito, muito atribulado, ele largou mão desse negócio. Eu falei, meu irmão, outro negócio então deve ser milionário. O irmão assumiu o negócio. Sabe quantas vezes ele ganhou 30 mil na semana? Acho que nem no mês. O que aconteceu? Aí acabou que eu não fui lá orar, mas foi assim por agenda, não foi por maldade não. Tentei, bora irmão, puxa, a gente tem que ir lá, beleza, eu vou, né? Isso foi lá em Manaus. Aí acabei não indo. Passaram-se alguns meses. O que aconteceu com o negócio? Fechou, quebrou. Culpa de quem? Minha que não fui lá orar. Entendeu? Ou seja, é para você entender, eu quero que você entenda. Você entendeu? Culpa minha que eu não fui lá orar. Mas era de Deus, meu irmão. Você entendeu? Então, sem oração, sem uma vida de intimidade com Deus, você não vai conseguir identificar a vontade do Senhor para você. Você vai viver cheio de dívidas. E via de regra você vai fazer essa oração. E assim, imagina o céu, lá na nuvem assim, o céu. Deus lá na nuvem assim, sabe? Aquela imagem que a gente tem de criança, né? Deus em cima da nuvem, barbudão. Imagina ele lá na nuvem. Aí você faz essa oração desesperada. Não tem vida de oração nenhuma com Deus. Aí você faz essa oração desesperada. Senhor, estou bem aqui, Senhor. Vou apertar o enter. Se for para não acontecer, faz dar errado. Olha como tu tá, com a mão em cima do enter. Senhor, me impede se foi tu. Pronto, meu irmão. Deus. Esse tipo de oração não passa do teto mesmo. Do forro PVC, não passa. Entendeu? Você não quer ter uma vida com Deus. E só quer recorrer a Ele em momentos de angústia. A Bíblia não ensina isso. Deus pode atender essa oração, sim ou não? Deus pode atender essa oração, sim ou não? Mas a probabilidade é enorme que não aconteça. Principalmente se não for dele. Principalmente se for te levar a uma falência. Principalmente se for te levar a um endividamento. Principalmente se for te levar a uma enfermidade. Principalmente se for te levar a uma briga, a uma separação. Probabilidade enorme que ele não esteja na jogada. Probabilidade enorme que ele não atenda ao seu pedido. Você entendeu isso? Então, não há possibilidade de você ter uma vida com Deus sem uma vida de oração. Porque quando você tem uma vida de oração, você começa a distinguir de uma forma evidente e clara aquilo que vem do Senhor, aquilo que não vem. Você já tomou uma decisão, ela tem até uma roupagem de estar certo. Ela pode trazer até sucesso. Ela pode trazer até felicidade momentânea. Mas você vai com aquele peso no coração e fala assim, cara, eu não sei. Você já passou por isso? Já passou por isso? Eu passei por isso. Mas parece incomodando. Nesse tipo de decisão, há uma probabilidade enorme. Tem um aviso de Deus. Se você tiver discernimento e uma vida de oração, você vai ver que é uma evidência clara. Você vai recuar. Mas se você não tem essa vida de oração, não tem essa vida de comunhão com Deus, você vai tomando decisão após decisão, esse peso no coração, sabendo se tem, e acaba que mesmo que seja para sua felicidade, você fica com o coração angustiado. Isso te leva para onde? Para lugar nenhum. Uma parada. Tomando decisão após decisão, sem a direção de Deus. Decisão após decisão, somente a partir daquilo que você quer. Mas quando dá errado, consultou Deus para fazer? Não. Mas quando dá errado, me ajuda. Sabia que eu fui sincero. Eu fiz bem intencionado, Senhor. O Senhor me ajuda porque o Senhor sabe, eu fiz por causa da minha mulher, eu fiz por causa do meu marido, eu fiz por causa do meu filho, eu fiz por causa do vizinho. O Senhor viu o quanto eu me incomodava. E o leque é enorme. Mas nesse momento, de repente, o Senhor está falando contigo de decisões que você tomou e se arrependeu. Sem consultar Deus. Decisões talvez que você tenha tomado e se arrependido até hoje, porque você escolheu não ter uma vida de oração. Porque você escolheu não ter um relacionamento com Deus. E acaba que vai se vivendo tragédia após tragédia. Erro após erro. E muitas vezes acertos. Não é porque eu não vou ser leviano aqui de dizer que você toma decisões e de repente não buscou Deus e dizer que você sempre errou. Não, não. Muitas vezes você acertou. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você pode trazer à sua mente nesse momento decisões que você tomou. Decisões que você não pediu a direção de Deus e que você acertou. Entendeu? Mas uma notícia eu dou para você.
é muito melhor fazer algo debaixo da vontade de Deus do que somente debaixo da sua vontade. Isso eu dou certeza absoluta para você. É quando você começa a viver o extraordinário. O extraordinário, só para você entender, existe o ordinário, que é aquilo que ocorre de forma corriqueira, aquilo que é natural de acontecer. Existe o extraordinário, aquilo que o ponto sai da curva, aquilo que você não imagina como aconteceu. Isso daí é quando você fala de uma vida com Deus, de uma decisão tomada segundo a vontade do Senhor. Então, para que você entenda isso, que hoje você pode sair desse lugar diferente. Você pode escolher ter uma vida de oração. Você pode escolher ter uma vida de comunhão com Deus e tomar decisões segundo a vontade dEle, assim como a Bíblia nos ensina. Aí vem o verso 4. A Bíblia continua, no versículo 4, dizendo assim, ó: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Quem escolheu vocês? Quem escolheu vocês? Pronto. Quem escolheu o pessoal lá de Tessalônica? Deus. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. E aqui eu quero falar um pouco sobre os escolhidos. Porque quando a gente fala sobre você ser um escolhido de Deus, você pode achar que você é alguém muito especial quando você olha para o lado. Você pode achar que você é alguém muito diferente quando você se compara com as pessoas. Você pode pensar que você tem um acréscimo diferente em algo em você, de você mesmo, de um talento, de um dom que te faz diferente e por isso Deus te escolheu. Mas Efésios vai nos ensinar que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, o fato de Deus ter escolhido você é simplesmente e pura graça. Nenhum de nós éramos merecedores dessa escolha, mas por graça, Deus aprove ao Senhor escolher cada um de nós. Então, que você entenda que a salvação é pela graça. Mas a palavra nos diz, ele diz assim, ó: nosso evangelho não chegou somente a vocês somente em palavra, mas também em poder pelo Espírito Santo. Em João capítulo 16, a Bíblia vai ensinar: é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso chegar aqui e fazer uma palestra de 5 horas, falar para vocês sobre coisas que são boas, sobre coisas que são ruins, falar para vocês o significado de uma vida com Deus, falar para vocês o quanto que Deus é bom, contar testemunhos de coisas que aconteceram na minha vida. Mas se o Espírito Santo não der um toque personalizado no coração dos senhores e senhoras, vocês não serão convencidos de nada. Você não sabe o que acontece? O coach. Alguém conhece coach aqui? Coach? Pronto. Coach. Então o que acontece em relação ao coach? O coach vai despertar em você determinados comportamentos. Esse é o coach. Entendeu? E tem um monte de coach por aí. E eu não tenho nada contra coach, tá? Para que fique claro. Amém? Não tenho nada contra coach. Pelo contrário, se você é da área administrativa, vá lá e faça um curso com coach. Ele desperte em você determinados comportamentos. É importante. Mas sabe o que acontece, irmãos? Esses comportamentos despertados pelo coach vai te levar para qual lugar? Pergunta simples. Esses comportamentos despertados pelo coach vai te levar a qual lugar? Esses comportamentos despertados pelo coach vão te levar a qual lugar? Ninguém nunca participou eu já participei, eu não quero responder. Eu já participei do curso com coach. Alguém mais participou aqui ou só eu? Alguém já participou do curso? Vocês nunca fizeram um curso na vida de alguém que auxiliou vocês a... Não, nada, ninguém. Meu Deus, tu já fez, que eu sei. Ele vai te orientar para você ter sucesso. Entendeu? A finalidade de um coach na sua vida, ele vai te orientar para que você tenha sucesso. Sucesso na carreira, sucesso no casamento, sucesso não sei onde, sucesso. Ou seja, o centro do coach é você. Entendeu? O centro do coach, de tudo que ele treina, sempre foi e sempre será você. Mas a graça não tem a ver com você. Tem a ver com o favor de Deus. Essa que é a diferença.
E quando a gente tem acesso a essa graça, a Bíblia ensina que o Espírito Santo de Deus começa a habitar em você. E você começa a ter um relacionamento direto com Ele. E a grande diferença sobre essa escolha, e é o que a palavra diz, é que ele consegue identificar que esses irmãos foram escolhidos porque ele vê evidência do Espírito Santo de Deus neles. Entendeu? Você já passou por isso, porque eu já passei por isso vendo muitas pessoas, de pessoas que você vê que elas mudaram. Elas tinham um tipo de comportamento, elas tinham um tipo de jeito e agora elas estão diferentes. Entendeu? Então esse é o agir do Espírito Santo. Não foi um coach que fez isso com elas. Não foi um coach que ensinou muitas pessoas a lerem. Simplesmente um dom de Deus, elas começam a ler de uma hora para outra. Não estou falando da criancinha que vai para o colégio, não é isso que eu estou falando. Tem um homem chamado Antônio Cirilo. Alguém conhece aqui, não? Antônio Cirilo é um pastor, um grande homem de Deus. Já está em avançada idade, por sinal. Esse homem, ele conta o testemunho que ele aprendeu a ler na Bíblia. Ele era boia fria. Ele se refugiava com uma Bíblia num determinado lugar lá e chorava porque ele não conseguia ler. Ele precisava que alguém sempre lesse a Bíblia para ele. Mas lá um dia ele falou que ele, olhando para aquilo, ele começou a entender e começou a ler. Entendeu? Ou seja, um toque de Deus. Então as pessoas que... Aquele homem que ele saiu de casa sem ler e voltou lendo, a pessoa olhou para ele e falou, tem alguma coisa diferente, como é que tu aprendeu? Você entendeu? Então existem evidências sobre esse agir do Espírito Santo na vida de cada um de nós. E sem você abrir a boca, sem que você fale, sem que você force nada, sem que você tente demonstrar algo para alguém, a pessoa vai ver uma diferença na sua vida. Sem a necessidade de você se esforçar. Por quê? Porque é a sua vida. Não é um teatro. Eu estou falando da sua vida, aquela pessoa que se deixou ser transformada. Você entendeu isso? Então que o Espírito Santo de Deus, que você tenha essa oportunidade, para que ele passe a habitar dentro de você e passe a transformar a sua vida, literalmente. Para que você viva algo novo, algo diferente do que você viveu até hoje. Aí vem o verso 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores. E do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes. Olha essa parte final. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Cássia. Irmãos, essa manifestação real do Espírito Santo de Deus que transforma vidas não significa falar de Deus, significa estar em Deus. São coisas diferentes. Porque falar de Deus, até o rádio falar de Deus, se você colocar na Bíblia aqui, colocar para ela sair um áudio, ela vai sair, você vai escutar de Deus. Mas quando você tem uma vida em Deus, você vive algo diferente. É quando ele fala, tornaram-se modelos para todos os crentes. Para isso, você tem que ter liberdade. Você tem que dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus faça essa obra. Você entendeu? Você tem que dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus faça essa obra. Porque você pode resistir a esse toque. Você pode resistir a essa transformação. Você pode resistir a essa transformação que Deus quer fazer em você. Entenda isso. Eu falo isso com muito amor no coração. Se você for lá em Romanos 12, irmão, se não tiver, deve ser quebrantamento. Ouviu a palavra, já tem o que se arrependeu. Aí, você está vendo? Assim que funciona. Em Romanos 12, a Bíblia ensina assim, ó: não vos amoldeis ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele fala assim, é uma transformação em você, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele não fala assim, eu vou transformar você. Transforma em si. Você tem que permitir. Você tem que se transformar. Quando você permite essa transformação, você vive algo diferente. Irmãos, eu tenho 12 anos de crente, convertido a Cristo. E já vi muita coisa acontecer. Muita coisa boa, muita coisa ruim. Entendeu? Só que quando eu quero falar das coisas boas, porque as coisas boas, elas aconteceram aos meus olhos, por pessoas sinceras, que um dia escolheram dizer sim, e viveram algo extraordinário que elas nunca viveram antes. Tem pessoas entre nós, testemunho de largar droga, mano.
Entendeu? Eu não sei se alguém tem contato, ou já teve, ou trabalhou em um lugar. É difícil alguém largar droga. Pessoas fazem tratamento durante anos, vão para o lugar e cai, vai. Nós temos pessoas que largaram as drogas por meio de uma oração sincera. Entendeu? Largaram as drogas por meio de oração sincera. Então, eu estou dando só um exemplo para que você entenda que poder é esse à tua disposição. Você dizer assim, se você escolher uma vida diferente, se você escolher dizer assim, não, eu não sei como é que é, Deus, eu tenho medo, eu me assusta algumas situações que eu já vi, mas eu estou aqui, eu estou à tua disposição. Entendeu? O quanto que faz diferença. Irmãos, aquele cidadão que entrou naquele ali, meu irmão, eu fui um cara extremamente violento. Fiquei com todo mundo que eu conheço. Pergunta para ele. Eu era um cara insuportável de tratamento. Entendeu? São causas lá atrás de violência, enfim. Mas é para que você entenda que só Deus é capaz de causar uma transformação. Entendeu? E quando eu falo sobre transformação, e às vezes as pessoas pensam assim, ó, o cara que usava droga já teve vontade de usar de novo. Entendeu? Mas Deus deu sustento para não cair. O viciado em algo de pornografia, que eu já fui um viciado em pornografia quando eu me converti a Cristo, não significa dizer que eu nunca mais tive vontade de olhar uma tela de algo. Entendeu? Só que Deus dá o sustento para não fazer. O que eu falo para você é que não significa que uma vida de alguém com Deus é que a maldade vai inteira e nunca mais você vai ter um pensamento, algo, uma tentação. Não significa isso. Mas significa sim viver o que esses homens viveram. A ponto do apóstolo Paulo, quando enviou essa carta, dizer assim, olha, vocês são modelo. Vocês são modelo de fé. Vocês são modelo de vida. A ponto de nós olharmos para vocês e ver que vocês foram convencidos por meio da manifestação do Espírito Santo em vocês. Você entendeu? A gente fala hoje, eu vou falar de forma aberta aqui, porque eu estou entre adultos e jovens. Existem problemas hoje, sociais inclusive. Você entendeu? A gente fala sobre homens e mulheres aqui, eu vejo muitos casados pedindo agora para os nubentes levantarem a mão, as tentações da vida. Entendeu? Qual de nós, homens, nunca fomos tentados? Meu irmão, conversa aberta e franca. Qual de nós, homens, nunca fomos tentados? Eu estou falando de homem porque eu sou homem, mas podia fazer a mesma pergunta às mulheres. E você não cai pela graça de Deus. Você não cai por temor ao Senhor. Você não cai porque acredita na aliança do casamento. Você não cai porque o Espírito de Deus habita em você. Senão você cai. Porque a cultura aí fora é diferente. A cultura, os valores lá fora são diferentes dos valores que você prega aqui dentro. São diferentes. As conversas são diferentes e você sabe. Eu já tive dificuldade, eu falo sobre isso. Aquela senhora, hoje em dia é testemunho pra gente, já me atraí por uma pessoa de dentro do meu trabalho uma vez. E busquei ajuda, eu não consegui resolver sozinho. Eu fui buscar ajuda com o meu líder na época. Meu irmão, me ajuda, cara, eu não consigo. Chorando, desesperado. Porque era algo que eu criticava muito. Como é que pode? Eu via, caía um pastor, falava assim, meu irmão, cara desse nunca teve Deus. Eu acusava, e a Carla falava para mim, quando você fala isso, meu coração gela. Na época, nós éramos já líderes de casais, na época. Eu me sentia atraído por alguém. Como é que faz numa situação dessa? Porque eu era o bom, meu irmão. Eu era o fariseuzão lá, e criticava todo mundo que fazia. E agora, está acontecendo comigo, como é que eu faço? Eu tentei guerrear sozinho, não consegui. Abri jejum, oração, não consegui. A importância da igreja. Eu lembrei que oraram pela minha vida sem me conhecer. Eu falei, não, agora eu tenho um cara que eu posso contar. Busquei o meu líder na época, Rafael. E a imagem é clara na minha vida, como se fosse hoje. Ele segurou meus ombros, encheu os olhos de lágrimas e falou para mim, você não vai cair. Eu me emociono até hoje. Toda vez que eu falei isso, eu me emociono. Ele sentiu a minha dor, irmão. Eu sozinho eu não ia conseguir. Eu estava com uma viagem marcada. Eu desmarquei uma viagem. Complicado. O que eu estou falando para você é que uma comunhão com Deus você encontra força onde você não tem. Entendeu? Quando você se permite ser transformado e ser modelo como esses homens foram e essas mulheres aqui da palavra, você se torna modelo
de batalha, você se torna modelo de luta. Você se torna modelo de celebração também. Você entendeu? É para que você entenda, porque esse pode ser um problema que você está passando. E eu dei 2 exemplos, mas pode ser uma dezena de... Cada um talvez tenha um problema aí. Mas que você não caia, para que você se fortaleça no Senhor. Não é possível se você der a oportunidade para que Deus faça essa transformação em você. Então você não vai conseguir. Não estou profetizando sobre sua vida, mas já vi um bocado de vezes acontecer. Eu não vi uma exceção. Não vai conseguir sozinho. Mas que Deus fortaleça você para que você permaneça firme em nome de Jesus. Então essa evidência, quando nós falamos e a Bíblia nos ensina, é uma evidência. Evidência. Você consegue observar. Você percebe algo. Isso é uma evidência. Entendeu? Quando a gente fala sobre evidência, são ações e atitudes, são reações que são diferentes do que todo mundo faz. Olha o que diz o verso 8. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Por toda parte tornou-se conhecida a fé que você tem em Deus. Uma fé conhecida pelas pessoas que estão à sua volta. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam. Se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Quando a gente fala sobre você, igreja, você que é a igreja, você dá testemunho de Jesus. Entendeu? Todo aquele que é igreja, ele quer se assemelhar a Cristo. Todo aquele que é igreja, ele quer se assemelhar a Jesus. Todo aquele que é igreja se rende a Cristo. Só que uma pergunta que eu faço para você que é igreja: testemunho de Jesus na sua vida? As pessoas observam Jesus na sua vida? Eu vou contar uma história para você que é curta. Eu e a Carla, quando a gente se uniu lá, a gente namorava ainda, nós éramos o que a gente chama de baladeiro. Já ouviu falar de baladeiro? Sabe o que é? Baladeiro? Não é baladeira não, é de balada, né? Baladeiro, da noite mesmo. Tinha festa, farra. Era a nossa vida. E a gente era assim. Só que um dia, como eu falei, a gente se separou. E depois, quando a gente voltou, a Carla tinha entregue a vida para Jesus. E depois eu me converti a Cristo depois de um tempo. E foi incrível porque a gente encontrou com um casal que era casal baladeiro também. Que era na nossa época de balada. E a mulher chamou a Carla do lado e falou assim: e tu te converteu, foi? Ela falou: poxa, me converti, entreguei a vida para Jesus. Aí ela falou para ela assim: ei, agora tu vai conhecer o Deus que eu sirvo. Ela veio me contar a história. Eu falei: não. Mas quem foi? A fulana. Não, mas a fulana é a mulher da onda mesmo. Entendeu? Aí agora ela olhou para... não. Agora tu vai conhecer o Deus que eu sirvo. Eu falei: misericórdia, Senhor. Esse Deus que ela serve eu não quero. Eu quero o Senhor. Veja, é o testemunho de Jesus. Você carrega um testemunho. Você tem que entender isso. Entendeu? Não é algo forçado. Você como é? Sabe aquele Tasmania? Sabe o que é o bichinho da Tasmania? Que roda. Aquele bicho é o terror, né? Onde ele chega, ele quebra tudo. Aí você é o Tasmania lá. Aí você vai entrar no trabalho e você, opa. Rapaz, irmãos, paz esteja... Não é isso que a gente está falando. Não é isso. É você ser você mesmo em todo momento. Entendeu? Carregar um testemunho de Jesus é você entender aquilo que Ele fez por você. É você permitir com que esse Espírito Santo que nós falamos aqui, Ele faça essa obra maravilhosa na sua vida. E você vai testemunhar Cristo mesmo sem falar dele para ninguém. Só a pessoa observar você. Porque você tem uma reação diferente. Você já viram o carrão que eu comprei? Alguém? Todo mundo conhece. Já viu o carrão? Ele é uma picape Corsa no 1999. Né? E eu comprei a bichinha num dia. Quando foi no outro dia, eu estava naquela rua que vem... É a Padre Júlio. Qual é o nome daquela rua que passa lá da Santa Clara? Hamilton Silva e da Mamaia.
Sempre confundo as duas. Que passa na sorveteria. Eu dei uma maia. Estava naquela rua, lá embaixo. Estou lá embaixo quando eu vejo, atrás. Meu irmão tinha comprado o carro, meu irmão. Comprado. A Geek, né? Quando eu vejo pancada atrás. E, né? A vontade de descer e dar dor e grito, né? Meu irmão, pelo amor de Deus, eu tô parado. Se não tá vermelho, tu tá acelerando pra quê? Mas eu desci do carro, quando eu vi descer uma senhorinha, né? Aí eu olhei pra ela e falei, minha tia. Minha senhora do céu, o que foi que aconteceu? Ela, eu tirei o pé, fui acelerar. Eu olhei pra ela assim, ó, celular, né? Ela falou, meu Deus. Eu falei, tá bom, beleza. Aí tinha só uma arranhada, eu falei, minha senhora, vai lá, Deus te abençoe. Agora cuidado pra senhora não matar ninguém na rua. Eu tinha que dar a minha, né? Porque tava muito santo, eu tinha que... Agora cuidado pra senhora não pode matar alguém na rua. Então vai lá que... Mas, ou seja, de repente você desce, faz uma confusão e briga e xinga a mulher, e a mulher te xinga e vai, e tem um filho, um cara se morde, vai... Aí tu tem um carro quebrado, ainda vai quebrado pra casa, o cara te quebra todinho, entendeu? Aí vai delegacia, aí, falando delegacia, é a mãe do delegado, tu vai preso. Aí, olha... Cada negócio que nem arranhou o para-choque. Mas tem gente, infelizmente, brincadeiras à parte, tem gente que vive a tragédia. Porque carrega algo diferente. Entendeu? Eu falei da picape em 1999, né? Mas podia ser uma Dodge Ram, acho que hoje que é a picape top do ano. Eu sei que lá, se bater ali o para-choque, eu acho que é R$200 no máximo. E uma Ram deve ser uns 50 mil, acho, para-choque ali. Tem diferença, mas isso não tem que mudar quem você é, entendeu? Tem que dar bom testemunho de Cristo onde você vai. E nunca mais eu vi isso assim. Mas eu acho que à noite ela chegou em casa e falou, bati um cara. Ela não falou assim, rapaz, bati um cara brabo, me tratou mal, foi mal educado. Ela não falou isso. Você entendeu? Então, que você dê o bom testemunho de Jesus onde quer que você ande. Não só de uma forma... Não de uma forma forçada. Entendeu? Porque não significa você falar de Deus, mas você está em Deus. Leve isso no coração. E no final diz assim, ó, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Todos nós, como igreja, nós temos esperança. Todos nós, como igreja, nós temos esperança. Você não anda só. Quando eu falo você não anda só, você não anda só porque Deus é com você. Mas você não anda só porque você pode olhar ao seu redor e ver que esses irmãos e irmãs também estão com você. São esses que você pode se socorrer. E colher um conselho bom. Porque você quer ver algo que é tragédia na sua vida, é quando você se aconselha com as pessoas erradas. Entendeu? Você quer ver dar um negócio bem ruim, é você se aconselhar com pessoas erradas. Geralmente dá ruim. A Bíblia tem N exemplos sobre isso. Mas via de regra, vê se você se identifica nesse lugar. Quando você sabe que tem algo que está errado, você vai buscar um conselho, você vai buscar alguém que vai te dar apoio. Entendeu? Você não quer resolver o problema, você quer alguém que te afague. Eu vou te dar uma sugestão, compra uma Alexia. Aí fala para ela, Alexia, me fala uma mensagem boa. Ela vai te ajudar, ela vai te afagar. Entendeu? Se aconselhe com as pessoas certas. A igreja tem esperança. A nossa esperança é todos nós de mão dadas continuarmos firmes. Entendeu? Todos nós de mão dadas nos ajudarmos. Todos nós de mão dada, naquilo que eu não consigo, eu vou buscar a ajuda do outro que está do meu lado. Todos nós de mão dadas celebrarmos juntos as nossas vitórias. Todos nós de mão dadas também chorarmos juntos os nossos momentos que nós perecermos, as nossas derrotas. Entendeu? Porque a tua felicidade, minha felicidade, tua angústia, minha angústia. Isso é igreja. E juntos, irmãos, juntos. Não estou falando aqui de uma seita. Eu estou falando de pessoas que têm um único objetivo, que é se encontrar com Jesus na glória eterna. Amém? Então fica de pé. Vamos orar. A igreja do Senhor, ela sempre é a mesma, sabe? Não importa o que se levante de ideologia, não importa o que se levante de guerra, não importa o que se levante contra, a igreja sempre foi a mesma, entendeu? Ela foi alicerçada sobre a doutrina dos apóstolos. Ela foi perseguida durante o Império Romano. Ela é perseguida hoje. Então, quando você fala assim, o STF levantou uma lei que
Aí o pessoal fala, meu Deus, tragédia, ó céus. Aí desespero total. Eu fico assim, meu irmão, palavra se cumprindo. A igreja sempre foi perseguida. Nunca, não tem promessa aqui dentro dizendo assim, olha, vem para Cristo, tu vai ter uma vida, ó, top. Tu vai ter uma vida de Instagram, de comercial de margarina. A Bíblia não diz isso. Mas ela diz sim que você não está só. Ela diz sim que Jesus preparou um corpo chamado igreja para estar junto contigo. Isso ela diz, isso tem promessa. Isso tem evidência na palavra de Deus. Isso você consegue evidenciar hoje enquanto você está nessa reunião aqui nesse lugar. Então feche seus olhos que eu quero orar contigo. Hoje eu não vou fazer um apelo. Hoje eu quero que você tenha um momento de oração aqui nesse lugar. Oração sincera, oração franca. Quando os discípulos de Jesus perguntaram para ele como orar, ele deixou um modelo. E até hoje está registrado nas Escrituras. É a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Esse foi o modelo que ele deixou. Só que nas entrelinhas, você consegue perceber que Jesus falou assim, quando forem orar. Foi isso que ele disse, quando forem orar. O que é o orar? Orar é falar com Deus. Você fala com Deus que tudo sabe. Você fala com Deus que te conhece. Você fala com Deus que ninguém consegue esconder nada dele. Então a única forma de você orar é de uma forma sincera. Então hoje eu te convido a fazer uma oração de uma forma sincera a Deus. Para que você, do seu jeito, você faça uma oração dizendo mais ou menos assim, Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor, nesse lugar. Me ajuda hoje aqui, Senhor. De repente faz tempo que você não fala com Ele, você fala, Senhor, o Senhor sabe que faz tempo que a gente não conversa, mas hoje eu estou aqui, Senhor, de uma forma franca. Eu quero conversar contigo, eu quero que o Senhor me ouça hoje. E faça a sua oração. Mas que essa oração seja para que a presença dEle seja evidente na sua vida. Pergunta para Ele o que é que você tem que fazer para viver mais com Ele. Pergunta o que é que você tem que fazer para viver esse extraordinário que foi dito aqui hoje. Aleluia. Pergunta o que é que você tem que fazer para mudar uma circunstância que você tem passado, que você não tem conseguido resolver. Pergunta para Ele. Como encontrar esse favor dEle para de repente para Ele te curar, se você carrega algo há muito tempo e você não encontra a cura. Fala com Ele e pergunta o que é que você tem que fazer para abandonar algo que você sabe que não é certo, mas que você tem feito ou que você tem carregado há muito tempo. Então não deixa de falar com Ele. Aproveite esse momento aqui nesse lugar, que essa atmosfera está preparada para isso. Aproveita aqui nesse lugar onde tenho certeza absoluta que Ele se faz presente. Fala com Ele assim, Deus, isso nunca aconteceu comigo. E pode ser qualquer coisa que você pense aí. Mas eu vi acontecer com muita gente, Senhor. Então eu quero experimentar disso também. Ou então se você está incrédulo, se você não acredita no que foi falado aqui hoje, fala assim, Senhor, ou Deus, ou Pai, da forma que você o chama. Senhor, até hoje eu não acreditei. Então o que é que leva esse monte de lunático, de maluco a estar aqui reunido hoje? Já que eu acredito que não existe. Ele só pode ser doido. Entendeu? Então me faz entender o porquê disso. Faz a oração do seu jeito, só não deixe de falar com Ele. Coloque diante dEle algo que tem inquietado o seu coração, a sua mente. Só não deixe de fazer. Então, meu Deus, hoje eu oro por cada um, Senhor, dos meus irmãos e irmãs que escolheram hoje aqui nesse lugar. Fazer uma oração franca, falar contigo de uma forma direta, Senhor, de uma forma clara. O Senhor que sonda o mais íntimo das nossas almas, lugares que até mesmo nós desconhecemos que temos, Senhor. Hoje eu peço para que os teus ouvidos, Senhor, estejam atentos para esse lugar. Para essas orações, essas petições que têm sido enviadas hoje aos céus. Nos ouve, Senhor. Nós falamos aqui de graça. Nós sabemos que tudo é pela graça, Senhor. Não há alguém especial no meio de nós, mas tão somente pecadores arrependidos, Senhor.
certo de decisões que têm que ser tomadas. O Senhor nos ajuda a tomar as decisões corretas. Nos ajuda a fazer aquilo que é certo, Senhor. Encoraja, Senhor. Impulsiona. Traz vigor, Senhor. Em nome de Jesus. Toca-nos hoje, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa inquietar os nossos corações. Mas que essa inquietação seja para nos atrair mais para perto de Ti. Então, meu Deus, não permita com que nenhum de nós venhamos a sair desse lugar sem um toque da Tua parte, assim como foi orado no início. Eu encerro nesse momento também com essa oração, Senhor. Toca cada um de nós aqui nesse lugar, meu Deus. Para que nós venhamos a viver, Senhor, esse extraordinário, conforme diz a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.